Glória a Deus. Irmãos, um bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos alegres, né? Mais uma vez estarmos aqui nesse domingo lindo de outono para cultuarmos ao Senhor nesta manhã, aprender no teu santuário. E nós somos gratos ao Senhor, somos gratos a Deus por este dia maravilhoso. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, né? Quantos queriam ter essa oportunidade? Não tem. Quantos têm também desperdiçam a oportunidade. Não é isso? Mas nós louvamos ao Senhor que o Senhor tem nos abençoado nesse dia, tem nos dado a sua graça. Estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos estarmos hoje, né, nesta manhã, com o propósito de aprender um pouco mais da gloriosa palavra do Senhor. Lição de número 4, 25 de abril de 2021, dons de poder. Glória a Deus. Semana passada nós vimos sobre o dom de revelação, né, discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra da ciência. E hoje, dom de poder, que é o dom de cura, né, dom da fé e operação de milagres. Dons de milagres, tá bom? Nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na manifestação do sobrenatural. E nós somos uma igreja que cremos nos dons espirituais. Nós estamos falando nessas 3 semanas, né? Na primeira, que foi semana passada, e hoje, e na semana que vem, falando sobre os dons espirituais, tá? No âmbito que sai da esfera do natural para o sobrenatural, tá bom? Da ação e do poder de Deus no sobrenatural, do desconhecido naquilo que pode se tornar conhecido pela manifestação do poder de Deus, tá bom? Vamos adiantarmos aqui, nós não vamos cantarmos para adiantarmos também, tá? Lição 4, dons de poder. Textual: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e o versículo 9 até o versículo 11. Nossa lição está dividida em 3 partes: o dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso. Quem sabe que nessa manhã você possa sair daqui, né, com o seu milagre, com a sua bênção, através da ministração da aula. Quem sabe que você possa sair curado, nem sem esboçar alguma coisa, mas somente pela ministração da palavra. O Senhor é poderoso para curar nesta manhã, tá? Nós cremos que Ele é maravilhoso e Ele faz tudo para a glória e honra do seu nome e segundo a sua vontade. Mas nós cremos que Ele pode, através da administração da aula, liberar aqui, né, uma cura a algum dos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Já temos o hábito, né, em reverência à palavra do Senhor, temos esses costumes. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Depois, né, pula um pouquinho para o versículo 9 até o versículo 11. Quem não tem a sua revista, é só abrir nesse livro que eu acabei de falar, nessa epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, versículo 9, e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só
e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, né? Quem quer essas orações, vamos estarmos orando uns pelos outros, né? Eu preferi fazer uma oração só para ganharmos o tempo também, tá bom? Vamos estarmos orando ao Senhor. Nós estaremos aqui com a aula presencial com os professores que estão aqui. E a aula online será ministrada pela nossa irmã Janimara, missionária Janimara. Vamos estarmos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor tua bênção. Vamos orar também pela família enlutada, não é isso? Nosso irmão Isadiel, né, que perdeu a sua mãe, né? Vamos estarmos orando pela família para que o Senhor possa consolar o coração deles ali, tá bom? Vamos orar pelo nosso pastor Marcelo, vamos orar uns pelos outros. Pai eterno, te louvamos, te damos graças, Senhor, por esta manhã tão linda e maravilhosa, Senhor, de outono, te louvamos, Pai, obrigado por estarmos aqui nesta casa de oração, te damos graças pela vida, te damos graças pelo perdão dos nossos pecados, te damos graças pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, te damos graças, Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros, Pai, te damos graça pela vida dos irmãos aqui presentes, muito obrigado, Senhor, Pai, pela vida dos alunos, pela vida dos professores, Pai, somos gratos a Ti por cada um, te damos graças também pela vida do pastor Marcelo, pela sua família, Tu possa abençoá-lo, ajudá-lo cada dia, Senhor, nessa empreitada, Senhor, que é conduzir o rebanho do Senhor, que não é uma tarefa fácil, e Ele precisa de todos nós, Senhor, abençoa, ajuda, ser com Ele, Senhor, em cada momento da sua vida, emocional, psicológica, física, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, sua vida espiritual do Teu servo, em toda a sua vida, Senhor, completa, seja com Ele, Senhor, Pai, abençoa também a família enlutada, ajuda, Senhor, consola os corações ali, Senhor, por esse momento tão difícil, Pai, a perda é dura, a perda é difícil, Pai, a saudade que bate, Pai, as emoções que ficam, Senhor, das recordações, Pai, mas consola, Tu é o consolador amado, Pai, consola a família do Isadiel, ser com ele, Pai, nesse momento tão difícil, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, abençoa a irmã Janimara, que estará ministrando a aula online, aos alunos que estão nos seus lares, atentos a ouvir a Tua palavra, que sejam agraciados, sejam abençoados, Pai, que pessoas nessa manhã possam ser curadas, transformadas, libertos pelo poder da Tua palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus. Pai, fala conosco de uma maneira toda especial, somos o Teu povo, fica conosco no nome de Jesus. Meus irmãos, tenham uma boa aula, Deus abençoe a todos. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, trazendo essa lição da IBD, lição de número 4. É uma alegria para nós poder estar com os irmãos, né, que se encontram nos seus lares, nessa IBD. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha abençoar a sua família, que você possa ter esse momento de comunhão com o Senhor nesta manhã, de aprendizado. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã. E eu quero começar fazendo uma oração junto com os irmãos, para a gente poder começar a entrar nessa aula, uma lição muito maravilhosa. Tem muito a nos ensinar e eu quero compartilhar esse conhecimento com os irmãos através do Espírito Santo e com certeza vai ser maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar com a tua igreja amada, os irmãos que se encontram nos seus lares, para a gente aprender a tua santa palavra. Seja conosco nesta manhã, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de nos ensinar, de nos instruir dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta hora, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Abra os corações, abra as mentes, dê sabedoria para cada um de nós, que os nossos corações estejam abertos para aprender a tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que você possa, dentro aí da sua casa, se situar na sua sala, onde você puder, para a gente poder estar aprendendo um pouco da palavra de Deus. Para os irmãos que não têm a revista,
O pessoal da mídia vai estar colocando aí para você, não é? Todo o andamento da lição para os irmãos aprenderem. Para quem tem a sua revista, tome posse dela agora. Lição de número 4, que fala acerca dos dons de poder, né? A gente está aprendendo acerca dos dons espirituais, ministeriais, e assim a gente vai avançando no decorrer do trimestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dons de poder. A palavra dom, né, irmão, já significa dádiva, presente de Deus. O Senhor tem nos dado presentes. A igreja, ela é presenteada com os dons espirituais, com os dons ministeriais. O Senhor tem nos munido de autoridade, tem nos dado ferramentas para a gente poder atuar nesse tempo. A igreja precisa de ferramentas. A igreja ela precisa de armas para poder ela guerrear nesse tempo tão difícil. E os dons espirituais para a igreja que é pentecostal, os dons espirituais, ele vai trazer isso. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa manhã. Acompanhe comigo o texto áureo. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Então, Paulo aqui ele já começa orientando aquele povo de Corinto, que a palavra, que a pregação dele para aquele povo não se consistia numa pregação baseada em filosofia humana, ou seja, em pensamentos humanos, em ideias humanas, mas sim na demonstração do Espírito de poder, de autoridade, de ousadia. Amados, e conosco não é diferente. Conosco não é diferente. A igreja do Senhor é baseada na palavra. E a palavra de Deus que consiste nesse poder, nessa autoridade. Por que Paulo se referiu a filosofias? Porque naquela época, a igreja de Corinto ela estava baseada, aquela sociedade de Corinto ali, ela estava baseada em filosofias. Os grandes filósofos estavam em alta naquele tempo, os grandes pensadores. Por isso que ele vem começando a dizer que a palavra dele, embora ele fosse um homem muito erudito, que Paulo era muito erudito, muito sábio, muito extenso na letra, mas ele vem dizendo, olha, a minha palavra não é baseada nos meus conhecimentos, na minha sabedoria, mas sim no poder de Deus, na demonstração do Espírito, na fé. Ou seja, a fé de Paulo e do povo deveria estar apoiada onde? No poder de Deus, na autoridade de Deus, e conosco não é diferente. Embora a gente saiba de muita coisa, embora o pregador, embora o professor da EBD, o aluno, saiba muitas coisas desta terra, não é errado a gente estudar, a gente crescer no conhecimento, mas entender que tudo é baseado que na palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muita gente está errando, irmãos, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É o poder de Deus que nos capacita, é a Escritura, né, a palavra que é a base, que vai trazer todo o conhecimento para as nossas vidas e todo o poder. O poder, ele vem como consequência da palavra. Uma pessoa que é baseada na palavra, ela vai ter a vida revestida e confirmada através do poder que vem do Espírito Santo. Então, isso que diz o texto áureo. Resumindo aqui, o texto de ouro, né, da palavra da lição. A verdade prática diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, os dons de poder, como eu já falei aqui, são capacitações, são armas que o Senhor dá para a igreja, não é? Ferramentas que o Senhor dá para a igreja, para que em momentos e em situações necessárias essas armas sejam usadas. Isso aqui também já tira para nós, irmãos, o seguinte: os dons de poder, ou qualquer tipo de dom, não é para a pessoa se vangloriar. Os irmãos já viram isso em lições passadas. E também no sentido de que
a gente vai usar esses dons em momentos necessários. Olha o que diz aqui a verdade prática. Em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito. Em situações especiais. Não é o crente ser munido desse dom, não é o crente ser munido dessas armas espirituais, dessas ferramentas, e sair usando aí a torta direita. Não, eu curo as pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A gente aprende aqui que os dons serão usados em situações específicas. Em situações específicas e através da ação sobrenatural. É algo sobrenatural, é algo além do humano, é coisas que nós não podemos fazer, que Deus nos utiliza desse dom, desses dons, para que a gente possa edificar a igreja, ajudar a igreja. Então vai ser muito maravilhoso essa manhã a gente tomar posse de todo esse conhecimento. Os irmãos já viram a leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 12, 4, 9 e 11. E eu gostaria só de frisar para os irmãos o versículo 11, que eu acho interessante, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, todas essas armas, essas ferramentas que a igreja se utiliza, é o Espírito Santo que opera, é ele que trabalha, é ele que cura, é ele que restaura, é ele que opera maravilhas, é ele que faz, honra e glória seja dada a ele. E outra coisa, ele reparte a cada um particularmente como ele quer. Então, para uns, Deus vai dar o dom de cura, para outros, ele vai manifestar o dom de maravilhas, que é o que a gente vai falar dentro dessa lição. Para outros, ele vai manifestar o dom da fé. E ele faz particularmente como ele quer. Não há questionamento. Poxa, por que fulano tem o dom da cura e eu não tenho? Não cabe ao servo de Deus questionar. A gente também vai ver sobre isso um pouco. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, buscar, porque a palavra de Deus nos aconselha a gente buscar os dons, mas em buscar, de repente Deus vai te dar um dom que você não tinha orado. Você orou por um dom de poder, e Deus vai te dar um dom de palavra de sabedoria, por exemplo. Mas o que importa é que você não desista. Então eu, como professora, eu quero te incentivar a você buscar os dons espirituais, a você orar ao Senhor, a buscar esse poder, essa graça, porque o texto já disse, a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nessa época que a gente está passando, a gente precisa muito de ver esse poder de Deus em voga. A gente precisa ver o poder de Deus atuando nesse tempo. E para isso a gente tem que buscar, clamar ao Senhor, orar para que isso aconteça. Os objetivos aqui, o objetivo geral dessa lição é examinar os dons de poder. A gente vai examinar de um todo o que são os dons de poder e como que você pode adquiri-lo, por que não tem acontecido muito nos dias de hoje. A gente vai estar avaliando isso. E os outros objetivos definir o que é dom de fé, evidenciar biblicamente os dons de curar, a gente vai ver sobre isso, e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Então, realmente, nessa manhã, vai ser uma maravilha. Então, se atenha a essa lição, não permita que nada te atrapalhe, não permita que nada tire a tua atenção, porque verdadeiramente Deus tem muita coisa para te ensinar, para nos ensinar, para passar para as nossas vidas. Eu sinto a presença do Senhor, porque não tem como a gente está num ambiente didático de aula, mas eu sempre falo para os meus alunos que dar aula de matemática, português, física, química é uma coisa, que são matérias do mundo secular, são filosofias. Agora, dar aula da palavra de Deus é o Espírito Santo que está atuando, é Ele que opera. Então, não tem como você dar uma aula falando acerca da palavra e você não sentir a presença. Então, que você sinta a presença de Deus enquanto esta aula está sendo discorrida. Eu estou aqui, estou sentindo a presença. Estou sentindo o Espírito Santo tomando conta do ambiente da minha vida. E que os irmãos aí na sua casa também possam sentir o Espírito Santo aí atuando, tomando conta do teu coração, da tua vida, dos teus sentimentos. Que você permita que essa aula flua no teu coração. Então vamos começar. Acompanhe comigo a introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas.
A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. E entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Que maravilha! A gente sabe disso, que o ministério do Senhor Jesus ele foi marcado por esses dons, por esses milagres, né? Jesus, ele, assim que começou o seu ministério, a partir dos 30 anos, ele começou a fazer coisas tremendas. O Espírito Santo o usava de uma maneira poderosa para trazer curas, libertações. A gente via e pode observar na palavra Jesus curando o enfermo, o leproso, o paralítico, a pessoa que estava acometida de febre, como a sogra de Pedro, e outras demais doenças. Doenças que a gente vai observar que tinham um cunho espiritual, algumas, não é? Tinha um fundo espiritual, doenças que vinham mesmo hereditárias, e todas elas Jesus trabalhou de uma maneira poderosa. Aí alguém vai dizer, Jane, mas Jesus era Jesus, Jesus era Deus, Jesus é Deus, então por isso que ele fazia todas essas coisas. Mas a gente vai observar na introdução que a igreja eclesiástica, depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja continuou manifestando também. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar para vocês um Consolador. E Ele estará convosco todos os dias. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue também. Jesus também disse que a igreja faria coisas maiores do que Ele, em matéria de quantidade. Milagres maiores do que Ele em matéria de quantidade. E é verdade. A gente vê uma igreja praticante, uma igreja que atua, uma igreja que flui. E na história da igreja a gente observa isso. Os cristãos do primeiro século, né, os primeiros cristãos ali de Atos dos Apóstolos, sobejavam, ou seja, sobrava, tinha tanta manifestação de cura, de milagre. E a gente vê aqui o autor da revista fazendo um questionamento. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? O que você acha sobre isso, aluno? Por que no nosso tempo, nesse tempo presente, século XXI, as manifestações de milagres, de poder, não estão tão em evidência? A gente sabe que acontece. Vou dizer para os irmãos que Jesus não opera milagres no nosso tempo. Claro, evidente que sim. Eu posso estar dando aula e ministrando para alguém que já presenciou milagres poderosos na sua vida. Eu também tenho testemunho na minha própria vida de milagres, de curas, de manifestações de maravilhas que o Senhor fez, não é? Na minha história, eu também presenciando na vida dos irmãos. Se a gente fosse sentar aí com os irmãos para poder contar uma história, um milagre, os irmãos iam dizer de milagres de cura, de histórias de pessoas que foram ressuscitadas. Acontece, claro, no nosso tempo, de pessoas que tinham algum órgão do corpo comprometido e oraram, e o Senhor restaurou, deu um coração novo, deu um rim novo. Glória a Deus. Isso acontece, a gente sabe que sim, mas em menos frequência do que naquele tempo. No tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, isso era normal, isso era corriqueiro, acontecia direto. Do povo pregar e as pessoas serem restauradas, o paralítico levantar, o morto ressuscitar. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando, a sombra dele, curando as pessoas. Lenços, né? Lenços de Pedro, meu Deus, que coisa tremenda, só colocava na vida da pessoa, a pessoa era restaurada da enfermidade. A gente vê Paulo atuando nessa parte, curando também, orando, e as pessoas sendo restauradas. Filipe fazendo uma grande obra em Samaria, coisas maravilhosas aconteceram. Então a pergunta é, por que na nossa época é mais difícil? Por que na nossa época a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência? Medite comigo. Em primeiro lugar, a gente está vivendo a última hora. Então, nessa última hora, a gente pode observar que o amor de muitos está se esfriando, né? Jesus disse em sua palavra
que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então, devido ao amor das pessoas terem se esfriado, o amor a quê? O amor à palavra, o amor ao culto, o amor às coisas espirituais. Então, hoje em dia as pessoas não estão muito preocupadas com o poder de Deus, com a leitura da palavra. Então, o amor está se esfriando e isso atrapalha a atuação do Espírito Santo. É um dos pontos. Segundo ponto, a falta de fé atrapalha muito a atuação do Espírito de Deus. A própria palavra em Mateus capítulo 15, versículo 58, fala que Jesus ele não pôde atuar muito em algumas cidades devido à falta de fé do povo. Se Jesus não conseguiu atuar, imagine a gente. Então a falta de fé também atrapalha. Às vezes as pessoas não estão tendo fé mais de que hoje em dia Deus opera, que Deus trabalhe, e isso atrapalha. A mornidão espiritual, as pessoas vêm na igreja às vezes mornas, desligadas, não estão preocupadas em sentir a presença, em buscar pelo seu próprio milagre. Tudo isso atrapalha a atuação do Espírito Santo. Tudo isso atrapalha. A carga espiritual, o peso espiritual, a perda do primeiro amor. Tudo isso deve ser levado em conta. O porquê que hoje em dia o Espírito Santo não tem atuado tanto em matéria de número de milagres quanto antigamente. Ele opera? Claro que sim. Claro que sim. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, ele restaura o nosso tempo, ele ressuscita, ele faz maravilhas, com certeza. Mas em menos quantidade devido a esses fatores que eu falei para os irmãos aqui, que com certeza atrapalham. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja conhecê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé e oração. Então vale a pena, irmãos, vale a pena a gente buscar esses dons, vale a pena a gente buscar a presença do Senhor. Eu quero novamente incentivar os alunos a buscarem esse dom de poder. Para que ele serve, missionária? Está escrito aqui, no finalzinho da introdução. Ele serve para edificação da igreja e para a glória do nome do Senhor. Para que esses dons servem? Para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, não para a glória nossa, não para louvor do homem, mas para a edificação da igreja do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Então busque esses dons. A gente vai falar muito sobre ele aqui e que durante esta lição você se sinta impulsionado, incentivado a buscá-los. Vamos para o tópico de número 1. O tópico de número 1 está falando sobre o dom da fé. E a primeira parte aqui, o que significa a fé. A segunda parte, a fé como dom. Não é? São em duas partes aqui, primeira e segunda parte. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui. O dom da fé. O que é o dom da fé? O que é fé? Quais os tipos de fé? É muito maravilhosa essa lição. O que significa a fé? Acompanhe a leitura aí. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Esta é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Que maravilha! Então, na Epístola aos Hebreus, ali, o autor da Epístola, ele deixa bem claro para nós, uma definição muito boa, muito completa, do que seria a fé. O que é ter fé? Então, aqui diz que ela é o quê? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É você ter firmeza naquilo que você espera. Você está esperando alguma coisa, está esperando uma cura, está esperando uma porta aberta, está esperando um milagre. O que é ter fé? É você ter firmeza naquilo. É você ter firmeza naquela convicção, naquela esperança. É você não vacilar, é você ter certeza de que vai acontecer. É um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que coisa tremenda. Fé é você não estar vendo, mas está crendo. Eu vou repetir. Fé é você não estar vendo, mas você está crendo. É você está acreditando, mesmo não vendo, de que aquele milagre, de que aquela bênção vai acontecer. Que coisa tremenda. Em 2 Coríntios 5, 7, diz assim:
andamos pela fé, não por vista. Que tremendo, andamos por fé, não por vista. Então, fé para esse tempo que a gente está passando é necessária. É necessário a gente ter essa convicção. É necessário, nesse tempo que a gente está vivendo, ter esta convicção, essa firmeza. De repente, eu estou ministrando esta aula para alguém que está precisando exercer a sua fé. E a fé, ela pode ser pequenininha, como a palavra de Deus diz, como um grão de mostarda. Os irmãos já viram um grão de mostarda? Eu ganhei certa feita ministrando um lugar, um pouquinho, uma porçãozinha de grão de mostarda, eu guardo até hoje. Não é? É aquele cereal bem pequenininho, mas que ao ser plantado nasce uma grande árvore. E o Senhor quer mostrar para nós que a sua fé, mesmo que ela seja pequenininha, mas ela pode fazer muita coisa. Então tenha a sua fé exercitada, despertada nesta manhã. Tá? O que significa fé? É essa certeza, essa convicção de Hebreus 11. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé, olha aí, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que de Deus se aproxima precisa crer que ele existe. Então, tudo na vida espiritual, tudo na igreja é movido pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa, meu amado, minha irmã, exercitar a sua fé no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua vida espiritual. Você precisa exercitar a sua fé. Olha o que diz aí ainda no tópico 1, na parte 1 aí. Esta é a definição bíblica de fé, pois mostra total confiança e dependência. Que maravilha! Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Que coisa tremenda! Eu aconselho os irmãos a lerem todo o texto de Hebreus, capítulo 11. Se os irmãos não leram, leiam, porque ali está falando sobre a galeria dos heróis da fé. Ali está falando exatamente para nós como que aqueles homens e mulheres do Velho Testamento se comportaram, colocando essa fé que falei para os irmãos, colocando essa convicção em prática. E a gente vê ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, homens como Abel. Que fé que Abel teve, irmãos, de apresentar a Deus o melhor sacrifício. A fé de Enoque, que foi trasladado, o Senhor tomou para si. De Noé. Noé crê na palavra do Senhor e construiu uma grande arca. Nunca havia chovido sobre a terra. Olha que fé, irmãos. Olha que certeza na palavra. E ele constrói aquela arca. 100 anos construindo, sendo zombado, pessoas desacreditadas, nunca tinha chovido. Da onde ia vir tanta água? Olha que fé, que convicção. O que falar de Abraão? Abraão, que foi o grande pai da fé. O homem que confiou no Senhor, saiu da terra onde ele estava, da parentela, sem saber para onde ia. Na convicção naquilo que Deus tinha falado para ele. Um homem que veio a ter filhos depois de bem idoso. Creu contra a esperança. Oh, Espírito de Deus, sinta a presença do Senhor nesta manhã. Ele creu contra a esperança, idoso, a esposa idosa, mas confiou na palavra que o Senhor disse, olha, em tal tempo, Sara vai conceber, vai dar à luz um filho. Olha que fé, nós estamos falando sobre essa fé, essa certeza. E outros mais, como Jacó, como José do Egito. Por que não falar de Sara, não é? Que confiou no que o Senhor tinha falado depois de alguns processos, mas Sara veio confiar. De Raabe. Todos estão ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Eu quero te aconselhar a você ler esse texto para incentivar a sua fé. Mas a gente vai falar agora aqui no subtópico 2, na parte 2 aqui do tópico 1, sobre a fé como dom. Então já falou o que é fé, não é essa convicção, é essa certeza numa palavra ou em alguém, no caso aqui em Deus. E agora aqui a gente vai ver a fé como dom, porque a fé em si, essa certeza, essa convicção, ela pode vir ela pode ser um fruto, a gente vai ver sobre isso, e ela pode ser um dom ou ela pode ser salvífica. Há 3 tipos de fé. Eu vou repetir para você. A fé, ela pode ser um dom, que é o que a gente está estudando nessa manhã, mas ela pode ser também um fruto, e ela pode ser a fé salvífica. Então, preste atenção, aluno, aí, para você se situar no que a gente está falando. Em primeiro lugar, olha o que está dizendo aí.
é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Então, a primeira fé que a gente está vendo aqui é a fé o quê? Salvífica, de Romanos 10, 17, de Efésios 2, 8. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Efésios 2, 8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a primeira fé que a gente está vendo aqui é aquela fé que é manifestada quando a gente aceita Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, é essa fé, através do Espírito Santo que te convence, que é manifestada na tua vida. A fé salvífica. Então, existe esse tipo de fé, que é a fé salvífica, que é a fé que quando a gente aceita Cristo como Salvador. E, em segundo lugar, tem a fé como fruto, que está lá em Gálatas 5:22. É a fé evidenciada como fruto do Espírito. O que é essa fé? É aquela que cresce em nós através do nosso contato com Deus, da nossa vivência. Você vai vivendo com o Senhor e vai manifestando a fé como fruto. Então, a gente tem a primeira fé, que é aquela que quando a gente aceita Jesus, ela é manifesta. Nós temos a segunda fé, que é o fruto do Espírito, que é manifestado em nós na vivência cristã. E, em terceiro lugar, a gente tem a fé que estamos falando aqui nessa manhã, que é a fé como dom espiritual. Então, guarde muito bem na sua vida esses três aspectos de fé: fé salvífica, fé como fruto e fé como dom. O dom da fé é a capacidade. O que ele é? Guarde aí a resposta. O dom da fé, a fé como dom, é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, este dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, está falando na fé como dom nesta manhã, não na fé como salvífica ou como fruto. Nós estamos aprendendo nesta manhã a fé com um aspecto de dom. E a gente está vendo aqui o que ela é. Ela é algo que transcende o natural, é algo sobrenatural. Sabe, irmãos, é aquilo que a gente não consegue fazer. É aquilo que foge à tua alçada. Aquilo que você não consegue fazer já está no campo sobrenatural. Né? Saiu do campo natural, está no campo sobrenatural. Para que, missionária, que a gente tem esse dom? Para a edificação da igreja. Está escrito aqui. Puramente para a edificação da igreja, para o aumento da fé daquele que não é crente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Está vendo como é que tudo está voltado para a igreja e para Cristo, nunca para nós? Toda honra e glória é dada ao Senhor. Nunca é para nós, tudo é para Ele, honra e glória é dada a Ele. Então, quando a gente observa aqui, a gente vê na parte 3 do tópico 1, exemplos bíblicos. Né? A gente vai ver aqui exemplos bíblicos deste dom de fé. A gente já vai ver que na Bíblia ela está cheia, recheada de exemplos bíblicos dessa fé gloriosa como dom. Como dom. E se a gente for observar no nosso dia a dia, a gente também vê muitos irmãos que manifestam esse dom da fé. Eu conheço alguns irmãos que têm uma fé forte, uma fé sobrenatural, não aquela fé natural, né, corriqueira do dia a dia cristão, mas a gente vê que determinadas pessoas não têm aquela fé mesmo que move céus, move montanha. É tremendo, irmãos. E a Bíblia, ela nos traz alguns exemplos aqui desse dom de fé sendo manifesto na vida de algumas pessoas. O primeiro ponto aqui que diz, dando exemplo, é de Moisés. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está lá em Êxodo 14, 13 e 14. Que coisa tremenda. Parar um pouquinho para meditar aqui. O exemplo de fé, desse dom de fé exercido na vida de Moisés.
diante daquela situação calamitosa, difícil, aonde Faraó estava perseguindo o povo, na frente tinha o mar, montanhas ao redor. O que fazer? Para onde ir? E Moisés, naquele momento, manifestou esse dom de fé. Veja aqui que foi algo sobrenatural. Ele teve uma fé, uma convicção em algo sobrenatural. Ele não sabia precisamente como que Deus ia dar a libertação, mas ele tinha certeza que Deus ia fazer. Então ele disse, confiais, estáis firmes, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Olha que fé. Olha que dom estabelecido ali, olha que certeza. Nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que coisa tremenda. E ali, realmente, os irmãos veem que o mar foi aberto. Olha que coisa tremenda. A fé, como dom, é algo sobrenatural. Os irmãos veem que na história de Moisés, o mar se abriu. Olha que coisa sobrenatural. E o povo passou a seco. Me chama a atenção... falando a respeito desse dom da fé, nesse exemplo de Moisés, que o povo passou a seco, ou seja, tudo indica que passou, as águas se abriram e estava seco o chão. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa sobrenatural, só Deus pode fazer isso. E o povo passou a seco e o nome do Senhor foi glorificado, sempre para a glória de Deus. Observando na Bíblia outros casos, trazendo para os irmãos para enriquecer, outros exemplos também de dom de fé manifestado na Bíblia, por que não dizer do profeta Elias, que orou para que não chovesse e ficou sem chover um bom tempo, depois ele orou e a chuva desceu. Ele desafiou os profetas de Baal e Azera, não é? E Deus desceu fogo do céu. Olha que coisa tremenda. Para fazer tudo isso tem que ter ousadia, tem que ter fé, essa fé no sobrenatural. Por que não dizer de Daniel, na cova dos leões, que estava ali cercado pelos leões furiosos e não aconteceu nada com ele? Por que não dizer de Paulo, do apóstolo Paulo? Tantos outros poderia citar aqui, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, na ilha de Malta, Atos capítulo 28, quando ele ali foi picado por uma cobra, quando ele foi manusear uma fogueira e a cobra picou a mão dele, todos esperavam que ia acontecer alguma coisa, mas Paulo tinha o quê? Esse dom de fé, essa certeza, essa convicção, e nada aconteceu com o servo de Deus. E aquilo ali serviu de grande espanto e o nome do Senhor foi glorificado. Está entendendo o porquê do dom da fé? Tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que não dizer também na história da igreja? Só eu estou trazendo para enriquecer os irmãos, né? Para completar e para acrescentar na lição. Por que não dizer de homens da história da igreja que tiveram muita fé, o dom da fé exercido, como Policarpo de Esmirna? Guarde esse nome, estude esse nome. Policarpo de Esmirna foi o último discípulo do apóstolo João. Um homem que tinha tanta fé que quando os inimigos foram matá-lo, a história da igreja conta que quando Policarpo foi morto pelos imperadores daquela época, pelos perseguidores, ele já estava bem idoso. E quando foram matá-lo, olha a fé, olha o dom da fé. Quando foram matar Policarpo, primeiro iam jogar ele para os leões. Ele disse, vocês podem me jogar para os leões, porque eu não vou negar minha fé. E eles diziam assim para ele, nega teu Deus e louve a César. Ele dizia, não vou negar o meu Senhor. E Policarpo não negou o Senhor. E Policarpo disse, pode mandar os leões que eu não tenho medo. E eles então desistiram de mandar os leões, disseram para ele, não vamos tacar fogo em você. E fizeram uma pira ali, colocaram Policarpo no meio daquela pira para tacar fogo. E naquele momento disseram de novo para ele, nega teu Deus e louve a César. E ele disse, eu não vou negar meu Senhor, porque eu tenho 86 anos e o Senhor nunca me fez nada de mal. Olha que fé, eu sinto a presença. E naquele momento, quando tacaram fogo em Policarpo, conta a história que aquela chama ficou envolta em Policarpo, mas não queimou ele. E eles furiosos, porque o fogo não queimou. Isso é história, tá, irmãos? História da igreja. Inclusive, eu quero incentivar os irmãos. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ler, incentivar os alunos a lerem também. Você encontra a história de Policarpo, por exemplo, no livro Heróis da Fé. Heróis da Fé, da CPAD, de Orlando Boyer. É um livro muito bom, que você vai encontrar histórias de grandes homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram muita fé.
E o texto, a história diz que Policarpo não foi queimado. E por último, porque ele não foi queimado, eles transpassaram uma espada nele e assim ele morreu. Mas nos mostra um grande exemplo de fé. E para finalizar, um grande exemplo de fé, nós temos também um grande missionário do século XIX, que é um missionário que eu tenho como referência para a minha vida. Eu já falei em outras aulas para quem me conhece, para quem acompanha meu ministério, que eu tenho esse homem como referência para a minha vida de fé, de vida cristã, que é o missionário George Miller, que eu também quero te aconselhar a você fazer leituras sobre George Miller, a consultar lá na internet, você vai achar que foi um grande homem missionário, que ele vivia pela fé. Foi um homem que construiu vários orfanatos, cuidou de muitas crianças, e ele tinha uma convicção de que Deus era o pai dos órfãos. E ele sempre orava, ele não saía à procura de comida, de dinheiro para os orfanatos, pedindo não. Ele pedia para Deus, ele orava e dizia: Senhor, amanhã vai ter comida para essas crianças. Olha que dom de fé. E certa feita, para trazer um exemplo aqui da história de George Miller, ele foi dormir e um dos servos chegou para ele e falou: meu senhor, não tem nada para dar para as crianças comerem amanhã. E ele foi dormir tranquilo, porque ele tinha esse dom da fé, ele tinha essa convicção. No dia seguinte, a mesa estava lá, todas as crianças postas esperando pela comida, os pratos vazios. Mas ele tinha orado, ele falou: crianças, vamos orar como de costume. E ele orou: Senhor, manda comida. A oração dele era muito sucinta, a oração dele era muito simples, tamanha fé. E quando ele acabou de orar, conta a história da igreja, né? Que alguém bateu a porta e quando ele foi abrir, que coisa tremenda, eu sinto a presença. Quando ele foi abrir, eram os servos da rainha que estavam ali batendo a porta e disseram: olha, missionário George Miller, nós viemos aqui porque a rainha pediu uma grande porção de pães, só que os pães passaram do ponto e estão muito passaram do ponto muito torrado. Então ela desistiu desses pães e a gente então resolveu trazer esses pães aqui para as crianças. E ele ali naquele momento disse: não é a rainha que desistiu do pão, foi o Senhor que mandou esse pão para suprir as necessidades das crianças nessa manhã. Glorifique o nome do Senhor. Busque esse dom da fé. Nós podemos buscar. Tem esse dom da fé nesse momento tão difícil que a gente tem passado. Desenvolva esse dom da fé. O dom da fé é como se fosse um músculo, tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado. E eu quero incentivar os irmãos a desenvolver esse dom da fé, esse talento na tua vida. Está sentindo a presença? Está acompanhando a lição? Então a gente fechamos aqui então o tópico de número 1, o que significa a fé como dom e exemplos de dom da fé na Bíblia. A gente também viu no tópico 1 o que é fé, a diferença da fé salvífica, que é aquela que você exerce quando você aceita Jesus como Salvador, a fé como fruto, que é no desenvolvimento da vida cristã, e a fé como dom, que é esse algo sobrenatural, espetacular, tremendo, que vem na nossa vida e que a gente deve buscá-lo constantemente. Vimos exemplos na Bíblia de pessoas que exerceram a fé, vimos exemplos na história da igreja, que eu trouxe aqui para os irmãos também, de pessoas que tiveram muita fé, e por que não dizer exemplos na nossa vida agora, do século XXI. Ainda tem pessoas que exercem muita fé e eu quero te incentivar. Se você tem passado momentos de lutas na sua vida, de provas, exercite a sua fé. Segundo tópico da lição, dons de curar. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. Dons de curar. E a gente começa entrando aqui. O que são os dons de curar? Está comigo aí? Acompanhe comigo. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Que tremendo! Os dons de curar fazem parte dessa categoria de dons de poder. E o que eles são? Eles são de caráter sobrenatural, é uma coisa que eu não posso fazer, você não pode fazer, e que o Senhor tem dado para poder ajudar a igreja. A gente sabe, irmãos, que as enfermidades estão aí. O crente, ele não está isento de passar por uma enfermidade, tá? As enfermidades são como consequência do pecado. As doenças vêm como consequência do pecado.
Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a passarmos por enfermidade. Só que a igreja ela tem um recurso. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, é muito bom trazer essa palavra. A igreja do Senhor tem um recurso. Você tem um recurso. Você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você tem a palavra de Deus, você tem o recurso do céu, para que no momento de uma enfermidade, de uma luta, você venha buscar, você venha clamar e Deus venha trazer o socorro que você precisa. Olha o que diz a palavra. Por isso a expressão está no plural. Por que a expressão dons de curar está no plural? Porque Deus tem a sua multiforme graça. Dons de curar. Por quê? Porque são várias maneiras que Deus pode atuar de curar uma pessoa. Né? A gente vê através do ministério de Jesus as maneiras que ele fazia. Certa feita, Jesus com um cego, ele cuspiu e aquele lodo ele passou nos olhos do cego. Em certas outras ocasiões, ele só dizia assim, agora você levanta e vai fale com o sacerdote e quando você chegar lá, você vai estar curado. Não é? Então, Jesus tinha várias maneiras de atuar em relação ao ministério da cura. Por isso que fala dons de curar. São as multiforme graça de Deus, que Deus utiliza nas nossas vidas para manifestar este dom tão maravilhoso. Tá? Nem todo crente tem o dom de cura, mas todo crente deve orar para que Deus cure as enfermidades. Ah, Jane, eu não tenho esse dom na minha vida manifesto de maneira corriqueira, de maneira crescente, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Então, independente de você ter o dom manifesto na tua vida ou não, ore pela cura. Clame ao Senhor pela misericórdia. Se você estiver enfermo ou alguém próximo a você, o Espírito Santo está na tua vida. Então, ore. É um assunto muito extenso. É muita coisa que a gente poderia falar aqui. Porque aqui diz assim, ó. Olha o que entra em curso quando a gente fala sobre as curas em si. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Então, quando você vai orar para uma pessoa que está enferma, você deve levar em conta esses 3 fatores aqui, ó. Presta atenção. Você vai orar para alguém, você deve levar em conta, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Porque às vezes Deus está com vontade de curar ou não. Deus pode curar? Sempre. Deus cura? Sim. Mas leve em conta, em primeiro lugar, é da vontade do Senhor? Você vai orar para aquela pessoa, mas você vai orar clamando pela misericórdia e, Senhor, se for da tua vontade. A gente está vivendo esse tempo de agora. Quantos que estão sendo curados de Covid e quantos que o Senhor está levando? Por quê? Porque entra em fatores aqui a vontade do Senhor. Quando a gente fala sobre enfermidade, entra a vontade de Deus. É Ele que é soberano. É Ele que manda, é Ele que faz. Então a gente ora, mas levando em conta a vontade de Deus, levando em conta a sabedoria de Deus. Então você vai orar com sabedoria, para que aquela enfermidade ali seja removida, sabendo que ela pode vir de 3 fatores. Tem enfermidades que vêm para que o nome do Senhor seja glorificado. Por exemplo, aquele cego, alguém perguntou, Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? E Jesus disse, nem ele nem os pais dele, é para que as obras do Senhor sejam manifestas. Então olha aí que tipo de enfermidade. Enfermidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem enfermidades que vêm por consequência de possessão maligna. Lembra daquela mulher encurvada? Jesus disse, quantos anos que essa mulher está encurvada? Essa filha de Abraão está presa. Então era uma enfermidade que vinha como seta maligna. E tem enfermidades que vêm como consequências da vida. Então leve em conta esses 3 fatores na hora que você for orar. Senhor, me dá graça para orar, me dá sabedoria para orar para alguém enfermo. Porque essa enfermidade pode ser pela vontade de Deus, essa enfermidade pode ser uma seta maligna e essa enfermidade pode ser como consequência da vida. Por exemplo, como se missionária é consequência da vida? Uma pessoa ela pode estar enferma por causa da idade. Né? Eu estou aqui lendo, mas de repente se a letra me embaralhar aqui é porque eu estou precisando de um óculos. Algum problema que vem na visão como consequência da idade, da vida.
né? Artrite, artrose, são coisas que vêm como consequência da vida, da vivência. Uma pessoa que às vezes tem problemas de sangue, de colesterol, diabetes, e às vezes tem um panturra de comida, de açúcar, de óleo, e passa mal. Esse passar mal dela, essa enfermidade dela foi o diabo? Não, foi como consequência de uma negligência. Olha quanta coisa a gente pode falar dentro desses fatores aqui. Então, Deus é Deus que cura? Sim, Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, está em Êxodo 15, 26. Ele é o Senhor que está pronto a nos restaurar. Ele pode te curar, Ele pode restaurar. Mas ao orar por uma cura de uma enfermidade, nós temos que entender que a vontade do Senhor é soberana e que Ele sabe como trabalhar. E ao orar pelas enfermidades, prestar atenção. Eu trabalho com libertação há muitos anos. Então, nós temos que prestar atenção nesses 3 fatores. Essa enfermidade veio da parte de Deus, para que o nome dele seja glorificado? Essa enfermidade é diabo? Se for, vou expulsar agora, vou rejeitar agora, porque veio da parte do inimigo? Ou essa enfermidade é consequência da vida da pessoa, de uma negligência, às vezes, né, de não tomar o remédio que foi indicado, de não fazer uma dieta, de não dormir bem, de ter uma vida desregrada. Por que a pessoa está enferma? Todos esses fatores devem ser levados em conta em relação às enfermidades. A concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho. Então, irmãos, quando a gente fala de dons de curar também, ele é manifesto na igreja tanto para aquele que é crente. A gente pode orar por um crente, como está lá em Tiago, que diz para a gente orar pelo crente, a oração da fé levantará o doente. Então, a gente ora pelo crente e a gente ora também pelo não crente. E quando o não crente ele é curado, isso aí é para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé naquela pessoa seja aumentada. Então, a pessoa que não é crente entra na igreja, num culto, e ela recebe uma cura, meu Deus, ela vai sair dali crendo, vai sair dali alegre e pode até aceitar Jesus naquele dia. Então, o dom da cura é manifesto sempre para que o nome do Senhor seja glorificado, para a edificação da igreja, para a salvação daquele que não é crente e também para socorro dos servos de Deus, que às vezes estão enfermos, precisando de um milagre, precisando de uma cura. Diz assim a parte 2, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que, presta atenção que está escrito aí, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Preste atenção nisso aqui. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz nos redimiu, nos restaurou, nos salvou. Mas a gente tem que lembrar que ainda estamos na terra. E esse corpo, essa capa que nos envolve, chamada de corpo, é uma capa corruptível, sujeita ao pecado. Lembra que tudo que acontece é consequência do pecado, inclusive as enfermidades. As enfermidades vieram sobre a terra como consequência do pecado, lá no Éden. Então, desde o Éden, o homem fica enfermo. Então, quero abrir um parênteses aqui também para destacar o seguinte, amados irmãos. Crente fica enfermo. Tem pessoas que têm uma visão muito distorcida de que crente é super crente, super homem, super mulher, não fica doente, não fica deprimido, não pega Covid. Preste atenção. Enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos a padecer aflições. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, e essas aflições envolvem também as enfermidades, as doenças. Crente pode ficar doente, crente pode morrer de doenças, de enfermidade. Quer ver na Bíblia? Vamos trazer para a Bíblia? O profeta Eliseu mesmo, ele morreu de como consequência de uma enfermidade que ele teve.
O rei Ezequias ficou doente, lembra que o profeta Isaías foi lá falar com ele, prepara a tua casa, morrerás, não viverás? Ficou enfermo. Ali a gente vê um exemplo, né, de dom de fé estabelecida, onde ele ora e o Senhor dá um tempo para ele, mas ele ficou doente. E o evangelho da prosperidade hoje em dia tem pregado isso, que crente não pode ficar doente, que crente não pode ser pobre, não pode passar luta, e não é por aí. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, se eu estou ministrando esta aula para alguém que está enfermo, está doente, está com algum tipo de problema e tem sido, de repente, apontado no sentido de que, como que pode? Cadê o teu Deus? Por que eu estou passando essa luta? Enquanto estivermos nesta terra, irmãos, vamos passar por lutas, aflições, dificuldades, mas tem de bom ânimo. E ore pela cura. Ore. Se Jesus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. De repente, ele não curou ou permite até que um servo de Deus parta para a glória, como a gente tem visto acontecer muito, porque entrou os fatores que a gente já explicou aqui, que é a soberana vontade do Senhor. Para cada pessoa, Deus tem um tempo, tem um modo, mas temos que orar. Orar e deixar o resto com Deus. Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, vamos padecer dificuldades, inclusive as enfermidades, as doenças podem abater a nossa vida. Me lembro, trazendo um exemplo aqui, que uma vez eu estava acometida de dengue, e me lembro que quando eu estava acometida de dengue, eu estava na UPA, sendo medicada, tomando soro, chegou uma pessoa para mim e disse: meu Deus, missionário, sangue de Jesus tem poder, como é que pode a irmã aqui tomando soro, como assim? E eu disse: sim, estou aqui, estou doente, estou passando mal, estou tomando soro, que bom que você chegou, ore por mim. E eu me lembro naquela feita, aquela pessoa disse: eu orar pela irmã? Eu falei: sim. Ah, mas então espera um minutinho que eu vou pegar uma água ali. A irmã quer água? Eu falei: quero. Então eu vou pegar uma água ali para nós e vou orar pela irmã. Eu estou esperando a água e a oração até hoje. Porque eu acho que a pessoa pensou que eu não preciso, que eu sou super mulher, que eu não fico doente, eu não sei o que aconteceu naquele momento. Graças a Deus, Jesus me deu vitória, me restaurou, me deu graça. Mas eu vi naquela situação ali uma atitude errada, uma falta de visão que muitos estão tendo. Até pessoas, irmãos, que estão tendo Covid nesse tempo e ficam escondidas, não conta para ninguém, fica com vergonha. Eu estou falando de crentes, porque acham que não fica doente. Servo de Deus fica doente, passa por luta nesse corpo físico que estamos falando, como qualquer pessoa. Servo de Deus tem colesterol, tem diabetes, tem problemas de fígado, de pulmão, de coração, fica deprimido, fica com depressão. Todas as enfermidades podem abater um crente. Mas nós temos o quê? Um recurso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra que nós podemos usar nesses momentos. Então, que você seja edificado por essa palavra e receba a cura. Por isso que está falando do 3, a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja, muito necessários, da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa e que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Então, esse dom é muito necessário, né, irmão? Mais do que nunca. A gente está vivendo uma época em que a terra geme, está doente. Há uma correria muito grande para cura, para restauração, para remédios. A gente vive uma época em que a terra geme, a terra está enferma, a terra está doente. Então, há uma necessidade muito grande para a igreja atual orar. E eu quero novamente incentivar os alunos, você que está aí na IBD online, você que está aí na sua casa. Paulo incentivou, Paulo disse: buscai os dons, busque esse dom. Clame: Senhor, me dá este dom de curar, de orar pelas pessoas, elas serem restauradas. Ore ao Senhor para que Ele te dê esse dom. E mesmo que você não tiver esse dom em atuação tão em voga na tua vida, mas ore, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E Ele pode te usar no momento de necessidade. Então ore, porque a igreja desse mundo incrédulo, desse mundo que a gente está vivendo, precisa de ter esses dons em atuação. Tanto a igreja precisa quanto a humanidade. A gente está vendo uma correria para vacina, a gente está vendo que o ser humano ele viu com tudo isso que está acontecendo,
que a sabedoria humana não é tudo. Até hoje, tamanha tecnologia mundial, não encontraram a cura ainda. Tanta mortandade acontecendo. E a gente vê com tudo isso que o ser humano ele tem que reconhecer que a soberania é de Deus. Então, quando o ser humano vê que ele não tem a posse de tudo, ele não está seguro com tudo, que Deus é que pode todas as coisas, isso aumenta a fé. Então, a cura, ela vem por base de um dom, da pessoa orar e a pessoa ser curada, e a cura também pode vir por base de um medicamento. Tá, irmãos? Receba esta palavra. Tudo é Deus, porque quem criou o homem não foi Deus? Quem liberou os médicos não foi Deus? Quem liberou a mente humana para que a medicina existisse não foi Deus? Então tudo se resume em Deus. Tudo se resume em Deus. Ainda que aquela cura foi estabelecida por um medicamento, por uma terapia, não é? Por uma dieta, tudo se resume para a glória do nome do Senhor. Tudo se resume em Deus. Quanto aos dons e curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, lá em Marcos 16, dizem: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sinto a presença. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz: estais alguém entre vós enfermos. Ore ao Senhor, chama os presbíteros da igreja, né? Ore e unja com óleo santo, não é? E a oração da fé salvará o doente, o levantará, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Que coisa tremenda. Por que não dizer o texto da palavra de Deus que diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmãos, vale a pena orar. Vale a pena. Não há pecado, de repente, de você conciliar as duas coisas. Está passando mal, está sentindo alguma coisa? Vá ao médico, toma o remédio, faça o seu tratamento e ore. As duas coisas podem andar juntas. Ore a Deus e vá no médico se for necessário. Ore a Deus e vá numa terapia se for necessário. O que você não pode é ficar sem usar esse recurso. O que você não pode é ficar sem usar o recurso da fé. E muitas vezes, os irmãos vão concordar comigo, a gente está passando por alguma enfermidade, a gente ora e às vezes nem é necessário um tratamento. Às vezes só no orar, aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, aquele mal-estar vai embora. E de repente eu estou ministrando para alguém, eu quero ministrar cura nessa manhã. Para quem está me ouvindo aí, para quem está recebendo essa aula. A gente já está caminhando para o final, para o tópico 3. Mas se você, de alguma maneira, está enfermo, receba, tá? Deus tem poder para te restaurar. Então, preste atenção sobre isso. Deixe o dom da fé ser exercido na tua vida. Deixe o dom da cura ser exercido na tua vida. Porque o dom da fé e da cura estão ligados. Para curar tem que ter fé. E Deus vai te usar poderosamente. Que Deus te abençoe nesta manhã. E assim caminhamos para a parte final, que é a parte 3, que fala sobre o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas. Que coisa tremenda é o dom de maravilha. Um dom que acontece também nos nossos dias, tá? Em menos quantidade, talvez pela falta de fé, como eu falei, a mornidão, a última hora, mas ainda acontece. Aquele dom extraordinário, aquela potência, né? Aquele dinamismo que vem através da ressurreição de mortos, intervenção na natureza. Aí aqui a gente entra, né, nos exemplos bíblicos de quantos dons de maravilha, que são aqueles dons espetaculares da pessoa que está morta ressuscitar. E a gente vê no ministério de Jesus quantos dons, quantos milagres de ressurreição aconteceram. Como a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Olha que coisa espetacular, que maravilha. Coisa maravilhosa que aconteceu naquela época, Deus trabalhando e manifestando esse dom de operação de maravilhas. Ore para que Deus te dê esse dom. Jane, tenha fé. Tenha fé, creia. Ore para que Deus te dê esse dom, para que esse dom seja manifesto na tua vida.
Ore porque ainda acontece. Aí quando a gente olha para o Velho Testamento, isso é eu, professora, colocando para você, porque a lição só deu aqui exemplos do Novo Testamento através da vida de Jesus. Mas quando a gente olha para a Bíblia inteira, a gente vai ver esse dom de maravilhas sendo manifesto. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. O que não dizer do dilúvio, que maravilha que foi, que milagre de maravilha que foi o dilúvio. A destruição de Sodoma e Gomorra, o fogo caindo do céu, Saraiva. Foi ou não foi uma maravilha, uma coisa extraordinária? O que não dizer da vara de Moisés que se transformava em serpente? O que não dizer das pragas do Egito? Olha quantas maravilhas, coisas que saíam da naturalidade. O que não dizer do mar vermelho se abrindo, do maná do deserto. Eu sinto a presença, eu sinto a presença. O que não dizer, irmãos, de Josué no capítulo 10, que orou e pediu: Senhor, retenha o sol aí em cima do céu, faça esse dia ficar maior, porque eu quero vencer a batalha. E naquele momento o dia ficou muito maior, né? A noite não chegou e o povo venceu a batalha. Diz para mim se isso não é uma maravilha, irmãos. O que não dizer de Elias, que orou para que chovesse, é tanta coisa. O machado de Eliseu que flutuou. Que maravilha que foi. São exemplos de dons de maravilhas, de coisas extraordinárias, de coisas sobrenaturais, de uma intervenção divina naquilo que é natural. Que coisa tremenda. Só Deus tem esse poder de fazer coisas tremendas, não é? Então que nessa manhã você ore também por este dom de operação de maravilhas ou dom de milagres, porque ele ainda acontece. Ele ainda acontece, creia. A gente está vivendo uma época de muita incredulidade, eu quero incentivar você. Creia que Deus ainda faz. Tá? Eu tenho exemplos na minha vida. Se eu fosse sentar com os irmãos também, eu tenho certeza que os irmãos iam trazer exemplos para mim de maravilhas, de mulheres que eram estéreis e conceberam, isso é uma maravilha. De pessoas que tinham algum órgão do corpo comprometido por uma enfermidade e oraram, ou alguém orou por ela e aquele órgão foi restaurado. Pessoas que tiveram um coração novo, um rim novo, um pulmão novo. Aleluia! Creia que isso ainda acontece, irmãos. Eu estou ministrando a palavra. É uma aula, é didática, sim. Eu estou usando de didática para dar aula para os irmãos, sim, mas é como eu sempre repito. Não é uma aula de português, de química e física. Eu estou dando uma aula da palavra. Então, o Espírito Santo, a palavra ela é rema, ela é viva. E eu sinto o Senhor falando comigo aqui. E eu tenho certeza que está falando com os irmãos que estão em casa. Então, que nesta manhã você ore para que o dom da fé seja manifesto na tua vida, para que o dom da cura seja manifesto na tua vida, para que o dom de maravilhas seja manifesto na tua vida. Porque todos esses dons, tenha fé, creia, eles ainda acontecem nos nossos dias. Ainda acontece. O problema é que as pessoas às vezes recebem vitória também, não volta para contar. Há vários fatores, mas ainda acontece. Se eu fosse sentar aí do teu lado, tenho certeza que você ia me contar de grandes coisas que o Senhor fez na tua vida, de grandes milagres que aconteceram. Parte 3, distorções no uso desses dons. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não é de barganha. Quem somos nós? Então, esse texto aqui está falando, irmãos, quem somos nós para exigir alguma coisa? Voltamos a reiterar. Ore para que Deus cure, ore para que Deus restaure, ore para que Deus manifeste maravilhas, mas sempre na posição de servo. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, Senhor, no teu tempo. Por quê? Porque quem somos nós para exigir e determinar alguma coisa? Eu ponho Deus na parede. Deus, eu não aceito. Não. Esteja sempre na posição de servo, de serva, sempre colocando a misericórdia do Senhor acima de qualquer coisa. Use, se você tem esses dons, faça bom uso deles. Faça bom uso. Como diz aqui em Tiago 5,14, a igreja é incentivada a orar pela cura. A igreja é incentivada. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Tudo é Deus. A honra e a glória ao Senhor. O crente que põe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo da igreja. Não. Porque toda a honra e glória seja dada ao Senhor.
Aquele que faz, ele não é, ele é só um instrumento, mas a glória é do Senhor. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e, por isso, não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Estou no finalzinho da parte 3 do tópico 3. Por isso, não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então, irmãos, muita responsabilidade. Né? A Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito é exigido. É verdade. A gente que tem os dons espirituais, você que está em busca deles, são maravilhosos. Dom da cura, dom da maravilha, dom da fé, são necessários, são armas que a igreja é munida para esse tempo, é necessário para a honra e glória do nome do Senhor, para que o pecador aceite Jesus como Salvador, vendo essa glória, esse poder, mas tudo com muita responsabilidade. Sabendo que a honra e a glória é do Senhor, não endeusando a pessoa que é usada. A gente tem visto muito isso. Eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de Bertano. Eu vou na casa de fulano porque ele ora. Eu vou em outro estado buscar fulano. Não. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Nada de endeusar uma pessoa, porque a honra e a glória não é dela. A honra e a glória é de Deus. Por isso que eu quero deixar para os irmãos aqui em 2 Coríntios, não está aí na revista, mas tudo para sua edificação. 2 Coríntios 4, 7. Guarde aí. Ó. Nisto, porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. Toda excelência, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, por toda cura, por toda maravilha, por toda manifestação. Por isso que é muito errado algumas igrejas que se intitulam, vem para cá porque aqui tem milagre, aqui tem poder, vem para cá em tal culto porque vai acontecer isso e aquilo. Não podemos determinar, porque Deus ele pode fazer ou não pode fazer naquele dia ou pode fazer em outro dia. Tem milagres que são instantâneos, tem milagres que vêm numa decorrência, num processo. Tem pessoas que são curadas na hora, outras não levam um processo para ser curada, mas são curadas. Então toda a honra e glória, irmãos, seja dada unicamente ao Senhor. Toda a majestade, toda a honra e toda a glória. Tenha muita responsabilidade no uso dos dons. Permita que o Espírito Santo te use. Ore nesta manhã para que o dom da fé seja manifestado na tua vida. Ore nesta manhã para que o dom da maravilha seja manifesto na tua vida. Ore nesta manhã para que o dom da cura, que está tão necessário, seja manifesto, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não permita que esse tipo de sentimento venha bater no teu coração de orgulho, de soberba, mas que você sempre reconheça que tudo e quem faz para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém, irmãos? Esta palavra teve guarida no teu coração, falou com você, que lição maravilhosa. Eu oro por você, para que Deus te incentive cada vez mais. Passando para a conclusão, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e os dons de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus, mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então busque esses dons e utilize, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo para que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar pela tua vida, antes deixando e incentivando os irmãos a adquirirem a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um livro muito bom, eu gosto muito de ler e fazer indicações de leitura. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, esse livro de subsídio que é muito bom.
Os Heróis da Fé, que vai trazer as histórias que eu contei para os irmãos, e esse livro aqui também, Loucos por Jesus, que também é muito bom. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, obrigada por esta manhã, abençoe esse aluno que aprendeu a Tua palavra, que os dons sejam manifestos na vida dele, dons de curar, dom de maravilha, dom da fé, jogue por terra toda incredulidade, todo medo, que possamos ser um instrumento usado nas Tuas mãos com responsabilidade, para que o Teu nome seja glorificado, para que a igreja seja edificada, para que vidas venham Te aceitar como Salvador. Senhor, muito obrigado. Ser com cada aluno que esteve conosco, no seu lar, abençoando esta casa, esta família, e de repente nesta manhã efetuando até uma cura, um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelos irmãos. Deus, glória a Deus, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nós louvamos ao Senhor, né? Temos chegado ao término da nossa aula de hoje, né? Aqui nós aprendemos uns com os outros, tá, irmãos? E cada um de nós temos que ter a humildade, né, de aprender uns com os outros. Ninguém sabe mais do que o outro, nós aprendemos uns com os outros, tá? E o aprendizado, irmãos, é para correção das nossas falhas. O aprendizado é para aparar nossas arestas. Tem coisas que nós achamos que já soubemos e é aquilo que nós pensamos, tá? Mas vem uma outra pessoa, traz ali um esclarecimento à luz da palavra de Deus, e nós, como servos do Senhor, aprendendo com Jesus, que Ele é humilde de coração, nós aprendemos também ali com nossos irmãos. Opa, isso aqui eu pensava que era dessa maneira, mas biblicamente é outra. É assim que a palavra de Deus diz. Não é o nosso, que nós achamos,
mas é o que a palavra do Senhor nos diz. Então a gente vai pela palavra do Senhor e com humildade nós aprendemos uns com os outros, tá? Não é porque somos superintendentes, outros porque são pastores, doutores. Não, a gente aprende uns com os outros, não é isso? E tudo para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, tá? Que Deus colocou cada um de nós para cuidar, cada um cuida um do outro, é isso? Para a edificação da igreja do Senhor. Então nós aprendemos uns com os outros, tá bom? A gente aprendemos isso através de quem? Do exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos chegando ao término. Quero agradecer a Jane e Mara, tá? Obrigado, Jane. Deus te abençoe, você, a sua casa, toda a sua família, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. O nosso muito obrigado pela sua presença e pela transmissão da aula online. Nós vamos ficarmos de pé, vamos terminarmos aqui, né, falando textual da verdade prática, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor. Textual diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É um texto um pouco grande, né? 1 Coríntios 2, 4, 5. Vamos tentar falarmos junto? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vamos tentar também a verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Poder sentar por alguns momentos, alguns minutos. Da nossa parte, irmãos, queremos agradecer a todos os irmãos aqui presentes. Nosso muito obrigado aos irmãos aí da técnica aí, tá bom? Nosso muito obrigado também. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Aos irmãos de casa, tá? Nosso muito obrigado pela sua atenção aí, tá? Sua paciência. Meu muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos, obreiros aqui presentes também. Nosso muito obrigado. Permitindo Deus, semana que vem nós estaremos falando sobre os dons de elocução, não é isso que se fala? É isso aí, né? Então nós vamos estar aprendendo sobre os dons de elocução, tá? E variedade de línguas, interpretação de língua e dom de profecia. Tá bom? Nosso muito obrigado. Quero convidar aqui o pastor Marcelo, nosso pastor presidente, vai fazer aqui os agradecimentos finais, os anúncios, tá? E a oração final. Todo o término está com ele. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Que alegria estarmos na casa do Senhor nesse dia. Esse domingo lindo que o Senhor nos reservou. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da igreja que se reuniu aqui, dos nossos professores, superintendentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A você de casa, queridão, queridona, que nos acompanhou também aqui pela transmissão online. Deus abençoe a sua vida, que o seu dia seja abençoado. Lembrando aos irmãos que logo mais, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, junto com a nossa família, junto com os irmãos. Quem vai estar ministrando a palavra é o presbítero Luiz Henrique, da nossa congregação Líder de Boa Esperança. Então, quero convidar você a estar com a gente aqui às 19 horas. E você que não pode, que está na sua casa, fique conectado com a gente aí pelos canais de YouTube e Facebook e acompanha também o culto de forma online. Aí vamos adorar o Senhor juntos, ok? No demais, eu quero convidar os irmãos a estarem de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa manhã de ensino e também pedindo ao Senhor que nos leve em paz. Senhor, nós louvamos e agradecemos ao Teu nome
por estarmos na tua presença, na tua casa, Senhor, nesse dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Jovem que estão aqui nesse dia, Senhor, disponível a receber o ensinamento da porção da tua palavra. Muito obrigado pelas famílias que se reuniram nos seus lares, ó Deus, a fim também de aprenderem a sua palavra. Muito obrigado pela vida dos nossos mestres, professores, que aqui, Senhor, se dedicam, se debruçam, Senhor, ao ensinamento, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, que tu venha continuar usando os teus servos como instrumento nas tuas mãos, sabendo que a graça vem de ti, a revelação vem de ti para as nossas vidas. Que tu venha fortalecer a tua igreja a cada dia, Senhor, para continuarmos caminhando diante do nosso propósito, Senhor, que é chegar ao céu. Pai, abençoe o nosso domingo, o nosso retorno à nossa casa. Nos dê, Senhor, Pai, em segurança o retorno, que possamos ter um almoço abençoado em nossa casa. Nós somos gratos, Senhor, pelo pão na nossa mesa. Pai, abençoe aqueles também, Senhor, que por alguma dificuldade não tem, que tu venha socorrer, Senhor, os necessitados e que possamos como igreja fazer a diferença nesse tempo tão difícil. Senhor, nos dê uma tarde abençoada e que à noite a tua igreja possa se reunir, Senhor, juntos para adorar, bendizer e louvar ao teu nome. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente para receber a bênção apostólica. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça salvífica e infinita de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, nosso amigo e companheiro diário, seja com todos, não só agora, mas para sempre. Todos digam amém. Um beijão no seu coração. Vai na paz do Senhor, um ótimo almoço. Deus abençoe aquele frango com maionese e Coca-Cola gelada lá.